mais chamativo nesse pesos pesados aí foi a situação da luta do Werdum aí, que todo mundo viu, contra o Renan Problema, que teve aquele rolo ali, já no primeiro round o Problema e o Werdum já se bateram de frente ali como aquele chute vai cavalo, só que pros dois lados. E já foram pro chão, o Problema tentando desvencilhar, o Werdum ali tentando encaixar posição e conseguiu encaixar um triângulo. E um triângulo que dava até meio que pra ir pra um armlock ali no braço, tinha algumas opções. E o Werdum parecia, eu tive a impressão que tá muito justo. E o Problema mostrou ali que pareceu que deu 2 tapas, onde o Werdum disse que ele deu uma afrouxada. E isso fez o Renan se desvencilhar, soltar e ir pro ground and pound. Então acabou que o Werdum foi nocauteado ali, né? Aquela nocaute técnico, foi parado a luta, mas o Werdum já começou a falar que ele não tinha sido... que o Renan Problema tinha, né, dado os tapinhas ali. Então esse foi o problema do evento. O Werdum falou e depois reclamou, na hora da luta ali, foi lá reclamar com o pessoal que tava ali, o Kenny Florian, que tava fazendo a transmissão. O Werdum já pediu, coloca aí o vídeo, né? E a PFL, ela não permitiu o uso do VAR para esse evento, né? Porque em alguns estados lá que ela faz o evento, até pode. Mas nesse estado não, esse era o único estado que poderia ter VAR. E alguns outros que ia ter um evento não poderia. Então eles resolveram fazer que não teria para ninguém, né? Até se eles quisessem colocar no evento ali, poderia. Mas como em alguns eventos seria proibido, eles preferiram proibir em todos. Por isso que o Kenny Florian falou, não posso te mostrar aqui o replay, né? Melhor você resolver depois. Aí o Werdum vai lá na entrevista pós-luta, aí ele pede pro pessoal colocar de volta lá. Enfim, o Werdum foi lá, recorreu à comissão atlética e a gente, como eu tava falando, né, Bia, já tava na nossa pauta a gente puxar esse assunto. Mas aí agora à tarde, né, foi no meio do dia ali, chegou a informação que a comissão atlética deu como no contest o resultado da luta. E acabou que antes era ponto negativo pro Werdum e 6 pontos pro Renan. Não pontua. Quando você não ganha, você fica com 0 pontos. Ah, tá. Então seria o Werdum com 0 e o Renan com 6. Com 6, isso mesmo. Só perde ponto, que nem no caso de alguns atletas que não batem peso, né? Então, nesses casos, perde ponto. Mas na derrota, você fica zerado, né? Então, o Werdum estava com 0 e o Renan com 6. Agora, ambos com 1 ponto, né? Porque no contest ele pontua como o empate, né? Então, é 1 ponto. Entendi. Eu vi várias coisas desse negócio do Werdum aí e do Problema, né? O Laerte Venâncio lá do Super Lutas, que é o cara mais rápido do Oeste aí do MMA, já chegou com um vídeo lá no Super Lutas com o Werdum, depois com o Problema, depois com quem? Com o Mario Yamazaki. Depois eu vi a resenha do Alonso lá com o Osiris Maia. Então, assim, a cada vídeo que eu assistia, eu ficava mais na dúvida do que eu queria imaginar, que eu queria como resultado, né? A princípio, eu queria que deixasse do jeito que tava muita bagunça. E parece que a impressão que eu fiquei vai ser assim: vocês fizeram cagada, então vai todo mundo ficar de castigo. Werdum e Problema, cada um vai ficar com um pontinho aí no contest. O que você achou desse resultado aí? Claro que a gente não tem aquele conhecimento técnico de um árbitro, a gente não vai trazer as regras a fio aqui, mas dentro do que a gente conhece, que a gente acompanha o MMA há tanto tempo, o que você acha aí? Sua opinião? Davi, a gente até levantou essa pauta no grupo dos ouvintes, né? A questão é que cada vez que eu vejo um ângulo de vídeo diferente, uma velocidade diferente, eu tenho uma impressão diferente, sabe, Davi? Pois é. Eu até falei que tem uma hora que eu vi uma sequência de vídeos que eu tinha a impressão que... porque o Werdum fala que quando ele sente o Renan bater, ele solta a posição. Uhum. Só que eu vi o vídeo algumas vezes e na hora que o Renan bate, ele não solta a posição. Ele arruma a cabeça do Renan mais para dentro do triângulo. Então, assim, é claro que é óbvio que o Renan bateu e a gente sabe que a batida é sinal de desistência, né? A gente também tem que tirar... Uma coisa que eu aprendi nessa questão foi que
não necessariamente precisam ser 3 tapinhas, eu acho que muitos fãs também tinham esse enigma aí, tipo, não, tem que ser 3, então se foi 1,5 não serve, se foi 2, não, o tapa ele serve como sinal de desistência, e foi isso que aconteceu. Se a gente vê o vídeo, a gente vê o Renan batendo. Só que a desistência, além de, né, do atleta mostrar a desistência, o árbitro também precisa ver, né? Ou o Verdun teria que ter gritado, ele tá batendo. Então, às vezes eu tenho a impressão de que o Verdun arrumou melhor a cabeça do Renan na hora da finalização, aí depois o Renan se sentiu mais solto e sentou a mão no probleminha, entendeu? Então, assim, é muito complicado. É claro que é muito triste também, porque, assim, agora os dois estão com 1 ponto, dependem da segunda rodada, e dependendo do que os outros confrontos apresentarem, praticamente os dois já estão desclassificados, assim, né, para os playoffs. Então, a gente tem que torcer para que os dois consigam bons resultados na segunda rodada. Eu, particularmente, gostaria que fosse uma revanche. Eu queria ver como que essa luta ia se desenrolar de novo, entendeu? Mas fica aí um gosto meio agridoce, Davi, dessa situação toda. Parece que é um resultado justo, porque, né, ninguém ganhou com isso. Na verdade, os dois perderam. Na verdade, o Renan perdeu mais que todo mundo, né? Fertitta, o que você acha? Você acha que foi a sensação que ficou aí ficou razoável ou depende para que lado que a gente pensa? Depende muito, né, Davi? Que lado a gente pensa. Tem bons argumentos para todos os lados, né? E até acompanhando as entrevistas que você citou aí que o Laerte fez, material completo para a gente analisar, mas que não ajuda a gente a ter uma certeza da questão, né? Eu tenho muitas dúvidas. O Renan alega que não bateu em desistência, a gente em câmera lenta consegue ver que teve o tapa e meio ali, né? O Verdun alega que ele afrouxou a posição depois disso, como a Bia falou, também fiquei com a impressão de que não, né? E eu só não consigo fazer o que vi que vários fizeram aí nos inúmeros comentários que a gente acompanha pela net, colocar a culpa no árbitro. Acho que ele estava bem posicionado para pegar ali a tentativa de finalização que estava encaixando, né? E não tinha como ele ver o tapa no outro lado, né? É o isento árbitro de toda essa polêmica. A minha opinião é que o resultado da luta deveria ter sido mantido, né? Como você falou, a PFL optou por não utilizar o recurso de vídeo, né? Então eu acho que o resultado que ocorreu na luta deveria ter sido mantido, com 6 pontos para o Renan e 0 para o Verdun. Se o Verdun alegou que até na hora ele nas primeiras entrevistas ele já cravou que o resultado seria mudado para uma vitória dele. Eu me surpreenderia muito se isso acontecesse, porque se eles alterassem para algo que não fosse no contest, bem, no fim alteraram para o no contest, mas como não tem o recurso do VAR, né, durante o torneio, eu fico com a opinião de que o resultado que foi obtido na luta, né, o resultado que o juiz arbitrou deveria ter sido mantido, né, com os recursos disponíveis. Agora fica essa questão, né? Uma revanche entre eles seria muito interessante, até porque já está, como dizem, já está vendida, né? A PFL já tem sua primeira polêmica da temporada, né? Mas isso seria, ao mesmo tempo que seria uma luta muito interessante, todo mundo acompanharia com muita curiosidade, né? Seria a certeza de que apenas um deles passaria para semifinais, né? Apenas e no máximo, né? Porque a gente vê que os dois estão ali na 4ª posição, com 1 ponto apenas, e já tem os 3 primeiros lá, que é o Bruno Capelozzi e o Denis Goltsov, que fizeram um Quick Six, já estão com 6 pontos, e o Brandon Sales com 5, né? Então, se
se ocorrer essa luta novamente, é grande a chance de um deles passar ou até nenhum, né? Sendo que se eles lutarem contra algum outro oponente, né, principalmente esses 3 que estão lá em cima na classificação, a chance deles conseguirem tirar essa desvantagem na pontuação que eles têm é maior, né? Então, não sei o que é melhor estrategicamente falando para eles passarem de fase. A ideia de fazer uma revanche é interessante pra gente, porque a gente que, né, a luta já é casada, já cria um rolo ali que a gente quer ver, né, o bicho pegar fogo, mas como funciona um GP, já tem todo um chaveamento, já com datas definidas, e ainda mais é que assim, é que foi Werdum, né, Werdum e o Renan Problema, mas se fosse o Malatov e o Bowen que tava lá no final do card, os caras não tinham nem, o juiz resolveu, deu isso, segue o jogo, é que eu acho que foi porque foi o Werdum mesmo, senão os caras nem, fosse outra luta aí. Então eu acho difícil por causa do chaveamento. O Clint Lage falou, acho que não podemos julgar o Renan, se coloque no lugar dele. Com certeza, na verdade a gente não teve essa questão do Werdum falar, isso é caráter, não sei o que. Isso é julgar o Renan, né? Não é o que a gente tá fazendo. O que a gente tá fazendo é julgar o que a gente viu ali. A gente viu dar um tapa ou não viu dar o tapa. Na verdade, eu vi o Renan dar os tapas, não vi o Werdum afrouxando. Eu não vi o árbitro notar os tapinhas, mas é aquela situação onde parece que todo mundo errou um pouco e todo mundo acertou, porque o Renan, procurando a cabeça do Werdum ou não, pareceu que ele deu tapa pra mim. O Werdum errou em ter soltado ali, pode também ter errado porque ele não precisava ter soltado, ele tem que esperar o juiz parar a luta. Agora, eu acho que o que menos pode ter errado, na minha opinião, é o juízo, cara. Porque ele não é onipresente, tipo, não dá. Por mais que, se você olhar o vídeo em slow, você vai notar que o juiz, mesmo naqueles segundos ali, ele tá em 2 posições, em questão de segundos, frações de segundos, ele já tá em 2 posições. Então ele tava tentando estar no lugar certo. Só que, infelizmente, ele não conseguiu ver um detalhe que a câmera superior lá viu, né? Então, assim, bem difícil. Eu acho que... Até para concluir essa história, eu acho que considerando aí a situação, como eu falei, parece que deixou todo mundo de castigo e ficou ruim para todo mundo, né? Werdum não conseguiu a vitória por finalização, o Renan não conseguiu a vitória por nocaute. No final das contas, meio que virou um empate ali, né? Então é uma situação complicada. A Erika tá falando que só ouvindo aqui sobre a polêmica luta, difícil opinar sobre o resultado justo. Então, isso aqui, difícil alguém ter uma resposta, no entanto, que nem a comissão teve pelo resultado que ela deu, né? Deu praticamente um empate, como não dá pra dar empate, vamos dar um no contest, né? Luta sem resultado. Eu acho que ali, se o juiz parasse, o pessoal ia falar do mesmo jeito, ia julgar do mesmo jeito, porque como não foi uma coisa assim, uma desistência tão, né, tão... Sim, clara. Tão clara. Aí o pessoal ia falar também, ia dizer que o juiz precipitou. Tá tudo resolvido, tá todo mundo chorando no cantinho, então não tem, né, Bia? Não tem mais o que fazer, né? Tá todo mundo triste, ninguém tá feliz. Tá todo mundo no cantinho do... Como que é o cantinho da vergonha, da né? Disciplina, da disciplina, Exatamente. Bom, pessoal, vamos seguir então aqui. Pra destacar também...